Fala galera, beleza? Deu Adson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo diferente para vocês, onde a gente vai configurar o modo de jogo do tipo HUD. Então eu posso vir aqui e ficar clicando, ó, e criando objetos. Então eu parametrizei aqui um projeto do zero. E aqui a gente vai estar aprendendo a como configurar para identificar a posição do mouse, criar os objetos no mundo e também uma interação entre a minha widget. Então eu tenho uma widget aqui que ela envia comandos para dentro da minha HUD e essa HUD ali, o meu player controller no caso, né? E ele vai estar fazendo determinadas ações aí de acordo com o que eu preciso. Então aqui eu vou ter essa opção. Bom, mas se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. Considere também se tornar membro do canal. Você me ajuda a cada vez mais trazer mais conteúdos desse como para vocês, né? E agradeço mais os membros aqui. Teve minha live também sexta-feira, se você tiver interesse aí, teve um bate-papo com a galera. Então tá aí no canal, caso você queira. Teve algumas coisas legais, algumas histórias, projetos que eu tenho feito aí. Então se você tiver interesse, pode estar assistindo. E tem o nosso curso abaixo também, completo da Unreal, se você quiser assistir também. Com 3 horas de conteúdo, tá aqui no YouTube. Você pode estar aprendendo muita coisa aí e como criar seu primeiro jogo dentro da Unreal. Mas enfim, então sem mais delongas, fiquem com o vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então continuando aqui o nosso tutorial. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto em branco aqui. Então eu abri um Unreal, cliquei aqui em Blank Project, seleciono a pasta, né, que eu quero salvar e vou chamar de HUD Tutorial, por exemplo. Então aqui eu vou clicar em Create, eu não vou adicionar Start Content, vou deixar aqui em Desktop, máximo mesmo, e vou dar um Create aqui, ó. Bom, então aqui ele abriu para mim e o que eu posso fazer é o seguinte, se eu der play aqui, ó, observe que eu consigo me movimentar pelo mapa porque eu não tenho nada configurado ainda. Como eu não criei meu caráter, não criei nada para poder estar executando aqui, nenhum controller, nem nada, ele não vai ter um modo de jogo, ele é simplesmente um modo livre aqui, que já vem padrão no Unreal. Então você pode observar que aqui em Content Draw não vai ter nada. Na pasta Content ela tá vazia, tá vendo? Não tem nada na pasta Content. Então agora a gente vai começar a configurar o nosso projeto para aplicar a HUD e poder estar iniciando aí, caso você queira criar qualquer projeto, seja de point click, seja de Tower Defense, seja um exemplo Plants vs Zombies que eu trouxe na minha live de surpresa que eu trouxe para vocês na sexta. Então você pode estar escolhendo aí, caso o tipo de jogo que você for fazer, ele não tem um personagem em si, ele apenas seja, por exemplo, clicado na tela. Bom, para isso então a primeira coisa, eu vou vir aqui em Content Draw e botão direito, vou criar uma nova pasta, vou chamar de Blueprints, vou entrar nela aqui. E agora eu vou precisar criar algumas configurações. Se você vier aqui, por exemplo, em Settings, Word Settings, ó, observe que aqui em Game Mode a gente não tem nenhum selecionado, tá vendo? Eu não tenho nada selecionado aqui no meu Select Game Mode. Então a primeira coisa que eu vou criar é um Game Mode. Então eu vou vir aqui em Blueprint Class. Aqui nós temos algumas configurações e nós temos aqui, ó, Game Mode Base. Então eu vou chamar GM de Game Mode underline HUD Tutorial. Beleza, então nós temos o Game Mode aqui e eu vou selecionar ele agora aqui no Word Settings, ó. Então se eu clicar aqui já tem o GM HUD Tutorial. Então clico nele aqui e aqui ele vai ter algumas configurações. Observe que ele já traz algumas configurações padrões. Então se eu der play, observe que eu vou continuar da mesma coisa, porque eu ainda estou nas configurações default. Então a primeira coisa que a gente vai criar é um Player Controller. Então botão direito, Blueprint Class, aqui ó, Player Controller. Então nós vamos chamar de HUD underline Controller. Então aqui vai ser o nosso Player Controller no caso, né? Então aqui eu já posso vir, ó, Player Controller Class e trocar aqui para HUD Controller. Agora a gente vai vir aqui, ó, em HUD Class, a gente vai criar uma HUD. Então como que eu faço para criar a HUD? Botão direito, Blueprint Class. Aqui embaixo em All Classes, ó, eu vou pesquisar HUD. Então aqui, ó, vamos ter HUD. Então eu seleciono ela, vou chamar de BP underline HUD, beleza? Então aqui eu já vou selecionar também, ó, HUD Class do tipo BP HUD.
Bom, beleza. Então criamos aqui esses três e agora a gente vai criar agora a nossa câmera. Então eu já tenho tudo aqui, mas agora eu preciso criar uma câmera e atrelar a HUD, fazer toda a configuração. Eu vou criar uma Blueprint Class do tipo Actor mesmo. Vou chamar de BP underline player camera. Vou dar 2 cliques. Aqui eu vou adicionar um Spring Arm. Então, um Spring Arm, que é aquela linha que faz para poder adicionar a câmera. E dentro do Spring Arm com ele selecionado, eu vou adicionar uma câmera. Então, aqui, ó. Spring Arm câmera, beleza. Então, nós já temos aqui a nossa câmera e temos o Spring Arm aqui, que vai estar configurando ela. Eu vou compilar, vou salvar. E aqui em Event Graph, ó, na hora que eu fizer o Begin Play, ó, eu vou dar um Get Player Controller. E aqui eu vou dar um Set View Target with Blend. Então aqui eu seleciono aqui. E esse New Target View Blend aqui vai ser a nossa câmera mesmo. Então aqui no caso seria Selfie, né? Que é a nossa referência to Selfie aqui. Bom, feito isso aqui eu vou compilar, vou salvar. Vou fechar aqui. E se eu arrastar esse cara para cá, ó, o Player BP Câmera, ó. Arrastei ele aqui, eu vou subir um pouco. Vou girar ela aqui, ó. Beleza. Então, para ficar visual, eu vou colocar um cubo aqui, ó. Basic, aliás, Shapes, Cube. E aqui, ó, se eu clicar nessa câmera aqui, ó, já pré-visualiza esse cubo, beleza. Só para mim ter uma referência aqui. Então, quando eu der o play, observe que eu já vou estar aqui. Só que observe que eu tenho essa bolinha aqui, tá vendo, ó? Se eu apertar WSD, tá vendo que ela fica movendo? Por quê? Porque aqui nós temos um default Pon Classel. Então, eu vou colocar como none. E se eu der play, essa bolinha some. Essa bolinha referente seria uma parte default do meu player, né, no caso. Então, como a ideia é utilizar apenas a viewport, né, como eu clicar e fazer a configuração, eu não vou precisar de um pawn, não vou precisar de um personagem, nem nada controlável pelo jogador. Eu vou precisar apenas de utilizar a minha HUD aqui. Então, para isso que eu fiz isso, beleza? Bom, então nossa HUD já está configurada aqui. E agora a gente vai começar a fazer algumas alterações. Então, eu vou entrar aqui no HUD Controller. Vou dar um Open Full Blueprint Editor aqui. Bom, e para mim iniciar a minha HUD, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui, ó, e dar um Set Input Mod Game and UI Only. Por quê? Eu preciso setar meu modo de jogo para que meu modo de jogo seja feito tanto como game como clique também. Então, Player Controller aqui, eu vou dar um Get Player Controller. Então, o Player Controller que está setado vai ser o Player Controller que vai ser setado o Input Mod Game Only. E agora, eu posso também criar uma referência para minha câmera. Então, por exemplo, se eu venho aqui e der um Get View Target, aqui é o Get View Target. Bom, eu dei esse Get aqui, agora eu posso fazer um Cast to Camera BP Player Camera, esse cara aqui, ó. Então aqui eu vou verificar se a minha View Target é realmente a Player Camera. E aqui eu dou um Promote Variable. Eu vou alterar aqui, ó, Mouse Lock Mod também, eu vou colocar Lock Always. Eu vou desmarcar esse Wide Cursor. Bom, então fiz esse cast aqui para BP Player Camera. E agora eu vou criar uma HUD, então uma interface aqui para adicionar nessa HUD que a gente acabou de criar. Então, botão direito, o User Interface, o Widget Blueprint, User Widget, eu vou chamar de WB underline HUD. Então vou dar 2 cliques nela. Vou adicionar um Canvas Panel. Então adicionei o Canvas Panel, vou apenas adicionar aqui um botão, por exemplo. Clique, segura e arrasta um botão para cá só para mostrar que a nossa widget iniciou. Então aqui eu vou dar um Create Widget. Seleciono o widget que eu acabei de criar. Dou um Edit to Viewport.
E além disso aqui, eu também vou vir aqui na minha BP HUD. Aqui em Begin Play, eu vou dar um Get Play Character. Controller, aliás. Get Play Controller. Aqui eu faço um cast com a nosso HUD Controller. E aqui eu dou um Promote Variable. Então, temos aqui o HUD Controller dentro da nossa BP HUD. Então aqui só uma última coisa que eu vou adicionar. Aqui no Cast File eu vou colocar um Print String. Falhou Camera. File, Save. Vou dar Play aqui. Falhou Camera. Por quê? A nossa... O que acontece? O nosso HUD Controller ele executa antes da nossa Set View Target. Então o que eu posso fazer? Depois de dar o Set Game Input Only, aqui eu dou um delay. Aqui é só pesquisar um delay. Pode ser de 0,1, já vai resolver. Compile, save, na hora que eu der play, nosso botão já apareceu aqui, ó. Beleza? Então aqui já tá mais ou menos parametrizado. E aqui no HUD Controller também eu posso fazer o seguinte, ó. Depois que eu finalizei aqui, posso procurar um show mouse cursor. Marcar como true aqui. Compile, save. Agora o nosso mouse está aparecendo. Você clicar aqui em qualquer local e eu posso estar utilizando aqui para a gente spawnar alguns inimigos. Como que a gente vai fazer isso agora? Bom, aqui dentro então do nosso Player Controller, eu posso criar uma função com o Left Mouse Button. Quando eu apertar o botão esquerdo, eu quero pegar o local que está o meu mouse e naquele local spawnar um objeto, ou seja, um player, alguma coisa ali. Bom, e como que eu faço isso? Com tudo configurado, igual eu mostrei para vocês, eu posso vir aqui e dar um get hit result under cursor by channel. O que esse cara vai fazer? Ele vai traçar uma linha onde meu mouse colidiu e se naquele local eu posso construir, se tiver um trace channel aqui visibility, ele vai me dar um result aqui da localização e eu vou poder estar executando alguma coisa. Então, quando eu clicar com o mouse, ele vai selecionar o local que eu cliquei e fazer uma ação. Mas antes da gente continuar, se você estiver gostando do vídeo, peço que você curta, comente e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a crescer e trazer mais vídeos para vocês, ok? Bom, então aqui no nosso HUD Controller, eu tenho aqui a questão do Return Value. Então aqui vai verificar se eu realmente estou encostando em algo para mim fazer o spawn. Esse Return Value aqui eu vou usar um branch. E caso seja assim, eu puxo o Hit Result e dou um break, ó. Esse break ele vai me dar diversos locais. E eu quero esse aqui, ó, Impact Point. Então eu vou dar um Spawn Actor of Class. Então Spawn From Class, aliás, Spawn Actor From Class. O Spawn Transform, eu vou dar um Split Struct Pin. E eu quero apenas o Impact Point, ó. Qual que é a classe? Eu posso vir aqui e criar uma Blueprint Class do tipo Actor. BP underline cube. Então vou adicionar só um cubo aqui. BP cube. E aqui adicionar um cubo. Então aqui a gente já vai ter a configuração. Então beleza. Vou só subir um pouco aqui, para não ficar abaixo do solo. E agora aqui em HUD Controller, eu seleciono BP underline cube. Beleza, compile save. E agora na hora que eu der play, se eu clicar no local, ó, ele vai spawnar vários cubos de acordo com o local que eu cliquei, ó. Então basicamente, aqui ó, é um em cima do outro, ó. Então, independente do local que eu clicar, ele vai estar imprimindo um cubo aí para mim. Bom, e a HUD ela serve para a widget, né? Serve aqui para você adicionar diversas funções. Por exemplo, uma forma simples aqui de você configurar esse botão para estar fazendo alguma ação lá no meu HUD Controller, no caso, né? Eu vou vir aqui, clico no botão. Aqui ele não está marcado para uma variável, vou marcar as variable. E aqui agora quando eu clicar, ó, clico no mais aqui. Bom, então depois que eu cliquei no botão, eu vou dar um Get Player Controller.
Aqui, para me acessar alguma função específica dele, eu posso vir fazer um cast to controller, então HUD controller. E aqui eu posso ter alguma variável dentro do meu HUD controller. Então aqui, ó. Na verdade, um custom event, né? DD custom event print hello. Então, quando eu chamar essa função, eu quero que dê um print string hello. Aqui, ó. Nesse caso aqui ele trouxe print string, aí, ó, hello. Então eu vou trazer a execução aqui, ó, dentro da WB HUD e vou pesquisar aqui, ó, print hello. Já vai ter aqui, ó. Então toda vez que eu clicar ali naquele botão, ele vai imprimir para mim hello na tela. Então dessa forma eu posso estar criando diversas funções. Então vou dar play aqui, ó. Na hora que eu clicar no botão, hello. Então cada vez que eu clicar no botão, ele vai imprimir hello para mim. Além do que eu continuo clicando aqui e criando os cubos normalmente, beleza? Bom, mas isso era uma forma simples que eu trouxe para vocês de como tá configurando uma HUD. Basicamente aqui você pode estar iniciando seu projeto, seja um Tower Defense, seja um Point to Click, seja o que for. Você já tem a HUD aqui que você pode estar implementando funções e além de spawnar objetos, você pode selecionar determinados locais, você pode spawnar como Tower Defense. Mas enfim, eu agradeço demais por ter ficado até aqui. Se você não curtiu, peço que você curta o vídeo, comente, compartilhe. Caso você também possa se inscrever no canal, você me ajuda demais. Tem a questão dos membros também, agradeço demais os membros do canal. Se você tiver oportunidade e quiser, você pode se tornar um membro. Caso não queira no momento, apenas sua curtida e inscrição aí já me ajuda muito. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.